Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando mais um podcast Amo Família. Eu sou o pastor Josué Gonçalves, você que está chegando aqui pela primeira vez. O nosso podcast sempre traz um assunto pertinente à família ou liderança. Hoje eu quero falar com o meu convidado de um assunto muito importante, que é pontos de maior dificuldade na comunicação do casal. Você sabia que uma das razões porque muitos casais não estão vivendo tudo aquilo que Deus planejou para ser vivido no casamento tem a ver com a dificuldade na comunicação, no diálogo. É sobre isso que eu vou estar conversando hoje aqui com o meu convidado. Veja só, mas antes de nós irmos para o nosso assunto, eu preciso que você faça algo que não vai te custar mais do que 10 segundos. O nosso canal, ele é educativo religioso. E é sempre mais difícil um canal assim crescer. Um canal de entretenimento cresce naturalmente muito rápido. É entretenimento. E eu não vejo, eu não sou nada, não sou contra o entretenimento. Não, a não ser aqueles imorais, pornográficos, aí eu sou contra. Mas eu gosto de rir também. E vira e mexe, eu e minha esposa estamos assistindo juntos alguma coisa de humor, porque isso faz parte. Um canal religioso e educativo cresce mais devagar. Por isso eu preciso de você. Então se inscreva no meu canal. Josué, como é que eu faço? Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Clica nesse botão inscreva-se aí, ó. Clica nesse botão, ativa o sininho e vai aparecer a palavra todos. Pronto. Você já se inscreveu e agora você faz parte desta grande família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. E muito obrigado pela sua compreensão. Vamos para o nosso podcast de hoje. Eu estou recebendo mais uma vez aqui meu amigo Rezende. Rezende não é um convidado, não, gente. Na verdade, ele já faz parte do nosso time aqui. Tudo bem, Rezende? Tudo bem. Prazer estar aqui. Uma honra, pastor. Como vai a Aninha? Como vai a Ana e o Pedro? Graças a Deus, todo mundo muito bem. Tem a Aninha, tem o Pedro, tem as mais velhas que o senhor ainda não conheceu. Exatamente. Mas tem a Rafaela, tem a Yasmin também. Yasmin. Um beijo para elas também. Ótimo, ótimo. Família bonita. Rezende, hoje o nosso assunto é tão importante quanto finanças, né? Você concorda que a causa porque muitos casais vivem num conflito permanente é porque eles não sabem conversar? Não tem dúvida, pastor. Assim, quantas vezes a gente vai tratar de um problema de um casal, por exemplo, financeiro, mas quando a gente vai ver, a grande questão está na comunicação. Eles não se comunicam bem, não se ouvem bem, e aí isso estoura em algumas áreas, a financeira é uma delas, muitas vezes. E isso vai estourar no sexo, muitas vezes, em outra área tão importante para mim. Então, comunicação é algo... Tem alguns assuntos que eu acho que a gente tinha que aprender desde pequenininho. E aprender a se comunicar, aprender a apresentar a ideia. Sabe que às vezes eu vejo algumas coisas nas redes sociais, tem umas coisas que me arrepiam. Igual tem um texto que eu coloco assim, de vez em quando ele aparece nas redes sociais. Eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável pelo que eu digo. Eu digo, não. O comunicador ele tem que assumir a responsabilidade de fazer a mensagem dele ser entendida, né? Sim. Então nós precisamos aprender a nos comunicar. Isso vai melhorar todas as áreas da nossa vida. É interessante que com tracinho versar vem do latim. É fazer verso juntos. Porque é conversar. Então é fazer verso juntos. Eu costumo dizer que a conversa é a construção de uma poesia chamada diálogo. Nossa. Onde cada um faz um verso. Profundo. Muito. E se não tiver isso, é dois malucos conversando, assunto que não tem nada a ver. Exatamente, é. E eu sempre falo para os casais que a comunicação ela envolve 4 partes, né? Que é falar, que é ouvir, que é compreender e que é responder. O que mais falta, eu acho, para que a comunicação seja eficiente é saber ouvir, saber escutar.
E falta escuta ativa, né? Quando um ou ambos os parceiros não prestam atenção plena ao que o outro diz, resultando em mal entendidos e sentimentos de desvalorização. Verdade. Isso acontece quando falta a escuta ativa, né? Verdade. É assim, as pessoas que estão nos ouvindo, se você puder fazer uma relação dos melhores comunicadores que você tem no sentido de quem fala bem, você não vai ter dificuldade para colocar 10 nomes numa lista, eu acredito. Mas quantos ouvem bem? Exato. Aí é mais complexo. É. E é interessante que Deus nos deu uma boca, não é? Olha só, Deus deu uma boca, Graças mas a 2 Deus, né? ouvidos e 2 olhos. Não é? E por que Deus deu 2 bocas? Oh, desculpa. Deus deu uma boca, 2 ouvidos, 2 olhos. É para a gente observar mais, ouvir mais e falar menos. Isso. As pessoas falam muito, observam pouco e ouvem pouco. É. Então não estão seguindo a orientação divina na construção do corpo humano. Né? É exatamente isso, pastor. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam no casamento vem dessa questão de ouvir pouco. A questão de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de entender que cada um tem uma história, por isso que ele passa por isso. Eu preciso entender, porque, sabe, eu gosto muito daquela imagem, pastor, que a gente também não é raro a gente ver na internet, onde tem, por exemplo, 2 pessoas e um está vendo um 6 e o outro está vendo um 9. Isso, exatamente. Né? E os dois discutem sobre o seu ponto de vista, você está com a razão, aquilo é um 6. Mas o outro, sob o ponto de vista dele, ele está certo, aquilo é um 9. Exatamente. O que precisa? Se os dois trocar... Primeiro, eu não me desfazer do seu ponto de vista. Eu falo, não, aí começa o xingamento. Você é burro, você não está vendo? Não, calma. Calma aí, por que ele está dizendo isso? A gente dá a mão e roda. Deixa eu ir para o seu ponto de vista e vem para o meu. A gente vai falar, cara, não é que daqui isso é um 9 e daqui isso é um 6. Então, é tentar ver na perspectiva do outro. Exatamente. Né? É tentar ver a partir de onde o outro está. Exatamente. Né? Sempre que eu estou voando, eu posto uma foto lá de cima e escrevo assim, a sua visão depende de onde você está. Perfeito. É ou não é? Então, por exemplo, quando você olha para a Bragança de cima de um prédio, você vê toda a cidade com a sua grandeza. Mas quando você olha para a Bragança lá em cima, a partir de um avião, ela fica muito pequena. A impressão que dá é que as pessoas são formigas. É ou não é? É verdade. Que as casas são pequenas. Então, onde é que eu estou? Eu estou em um avião e você está em um prédio. Então, a nossa percepção é diferente. E o grande problema da maioria dos casais é não entender isso. E eu sempre digo também que nós não vemos as coisas como elas estão. Nós vemos as coisas a partir de como nós estamos. Exato. Nossa. Não é verdade? Extraordinário. É isso mesmo. Por exemplo, se eu estou bem, descansado, legal, com o meu humor para cima, a tendência é eu enxergar as coisas mais coloridas, é eu ouvir as coisas com mais leveza. Verdade. Mas quando eu não estou com o meu humor legal, não descansei bem, não estou bem em casa, a comida pode ser maravilhosa, a mesa pode estar com pessoas maravilhosas, mas a impressão que eu tenho é que aquelas pessoas estão falando demais. É isso mesmo. Que a comida não está legal. Então, na verdade, eu sempre vejo as coisas a partir de como eu estou. E essa leitura eu sempre faço. Será que não sou eu que não estou bem? É isso mesmo. A maioria das pessoas pré-julga os outros, porque não entende que não são os outros. Você pensa assim também? Penso. Eu acho que isso é muito importante. Quantas vezes... E quando eu aprendi... A gente chegou a ter, nas nossas empresas, um exercício que a gente fazia, que era assim. A gente dizia... Se você pegar uma roda de uma bicicleta, e se você pegar o miolo ali da roda, aquilo ali está mais perto vamos dizer, é onde toma menos impacto. Se você pegar o aro da bicicleta, ela vem tomando pancada, às vezes vai amassando a roda. A gente sai de casa para trabalhar, aí você toma uma fechada, você se atrasa, você pega chuva, você está tomando pancada. Quando você chega no seu ambiente, na sua casa, por exemplo, você precisa entender onde está a sua emoção.
Porque se você veio com problema no trabalho, com problema no trânsito, alguém te xingou no trânsito, corre o risco de você entrar na sua casa e digam o que disser, você vai interpretar de uma forma diferente e pode botar tudo a perder. Quando você fala, cara, eu tô no pneu dessa roda, eu preciso vir para onde? Eu preciso vir para o eixo. O eixo é sobre quem eu sou, a minha essência, me conecta com Deus. Então eu paro o carro na garagem, 10 minutos, falo, cara, eu estou estressado. Eu preciso orar, eu preciso fazer um exercício para vir para o eixo. E eu preciso entrar em casa no eixo. Eu não posso entrar estando no pneu, senão eu faço besteira. Além disso, pastor, eu acho que fora o momento atual, sabe lições que eu tenho tido? As pessoas são diferentes. Eu fiz um exercício há um tempo atrás, uma dinâmica na empresa, que era assim. Eu peguei um vídeo, uma cena que me chamou muita atenção. Passei o vídeo sem áudio para as pessoas que estavam comigo na reunião. E pedi para eles escreverem uma história sobre o vídeo. Que história? Agora você tem que escrever um enredo sobre a imagem que você viu. E aí cada um escreveu de um jeito. Um escreveu assim, a imagem era uma mulher na beira da praia, lá em Santos, e um homem dando volta nela. Aí uma pessoa escreveu assim, nossa, que lindo, é um marido, essa mulher provavelmente é paraplégica e ele levou ela até a água para ela se banhar. Aí outro disse assim, não, isso aí, esse cara está assaltando essa mulher. Aí outro disse, não, é a mulher que está assaltando. Cada um construiu uma história. Qual era a história verdadeira? Essa mulher era assaltante e ela foi tentar assaltar um PM que estava paisana. E o cara rendeu ela. Quem foi que acertou a história? Um ex-policial que trabalha comigo. Então, a experiência de vida dele, o jeito de andar, aquela cena, levou ele na experiência que ele tem e ele conseguiu ser preciso. Agora, os outros descreveram aquilo que a visão mostrou, sem experiência, construir uma história completamente diferente. Então, a nossa história de vida também nos ajuda a decifrar aquilo que a gente vê. Olha que coisa interessante, hein? Por isso que uma pessoa mais experiente tem possibilidade de uma interpretação mais acertada. Verdade. Né? Mas, ainda falando sobre escuta ativa, o que é escuta ativa? A escuta ativa é quando você ouve mais preocupado em compreender do que responder. Isso. Algumas pessoas não sabem ouvir, né? Verdade. Elas não têm paciência para ouvir, né? E assim, existem, por exemplo, vamos falar, alguns homens ou mulheres, às vezes até bem-sucedido profissionalmente, né, tem um perfil, e tem um perfil de não deixar o outro terminar, acha que já sabe de tudo. Exato, essa interrupção constante, né? E isso faz com que o outro se sinta desprestigiado. Às vezes você está até certo, ele ia dizer aquilo que você está achando mesmo. Mas o fato de deixar ele completar, né, o raciocínio, isso faz ele se sentir importante. Então, algo que nós precisamos pensar é melhor você quer estar certo ou você quer viver uma relação saudável, onde você dá o espaço que o outro merece ter? Né? É terrível quando você está conversando com alguém e, além de esta pessoa não deixar você terminar, ela conta uma história maior do que a sua, quase que para te humilhar, né? Assim, quase para... isso não é nada. Terrível e interessante é o que aconteceu comigo. Deixa eu contar para você. Eu aprendi com alguns homens, né? Com alguns homens muito mais experientes do que eu, que você precisa, depois de um encontro, fazer o outro sair pensando que é maior do que você. Eu já ouvi piada que eu que ensinei praticamente, o cara ouviu, esqueceu e contou para mim. E eu ri com ele. E eu não disse para ele. Pô, fui eu que contei essa piada, você estava lá. Eu não disse para ele. Eu ri, rapaz, é engraçado. E não contei outra. Por quê? É o que você falou. Isso acontece com o filho, isso acontece com a filha, isso acontece com a esposa, isso acontece com a esposa com o marido. E, inclusive, esse aqui é uma parte de interrupções constantes, suposições e tal, como você falou. Às vezes, não, eu já sei, mas eu não contei. E mesmo que você soubesse, é uma questão de fazer o outro se sentir importante e valorizado. Então, vamos ouvir até o final a história, entendeu? E aí eu sempre digo que a gente ouve com a expressão facial, a gente ouve com os ouvidos e com os olhos, e a gente ouve com o coração também. Perfeito. Porque ouvir com o coração é exatamente se colocar no lugar do outro. Porque assim, a gente tem uma comunicação que não é só verbal.
Então, o nosso semblante, o nosso olhar, a forma como a gente se comporta, existem coisas assim, quando a gente inclina o tronco, eu estou de verdade acreditando. Quando eu estou de braços fechados, muitas vezes eu estou mandando uma mensagem. Mesmo que o outro não entenda de linguagem verbal, o nosso subconsciente entende. Entende. É por isso que a gente simpatiza com algumas pessoas e tem uma certa antipatia com outras. Exatamente. Porque tem uma incoerência naquilo ali. Então, como é gostoso eu receber a atenção de alguém, como o senhor falou, né? É muito sábio essa questão de toda vez que eu me relaciono com alguém, eu deixar claro para ele, olha, você, né, numa questão de, você é maior, eu gosto, eu estou te valorizando. Pastor, eu tive uma lição uma outra vez, assim, eu estava indo buscar uma pessoa muito conhecida no Brasil e para mim era uma honra ter 1, 2 horas, eu me coloquei à disposição para ir buscar, porque é um tempo de mentoria, né? Eu falei, não, deixa que eu busco, aí eu vou lá buscar. E na época a pessoa que me pediu para buscar me mandou o telefone, falou, toma o telefone, que se vocês desencontrarem no aeroporto, para você poder encontrar ele. Só que eu já tinha o telefone. Eu ia escrever uma mensagem para ele. Não precisa, eu já tenho. Obrigado, mas eu já tenho. Aí eu pensei, o que está por trás dessa minha comunicação? Exatamente. Orgulho. Orgulho. Cara, o cara foi legal, foi prestativo comigo, Isso. cuidou de mim. E para ele te passar o telefone de alguém importante, você vai buscar, era assim algo, poxa, né? É isso mesmo. Então essa questão de eu já sei, mas está tudo bem, porque o mais importante ali é o tempo que eu estou dando, é a atenção que eu estou dando para a pessoa, né? Isso é muito legal, cara. Isso e comunicação tem a ver exatamente com isso. Agora, o grande problema na comunicação também é a falta de clareza, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de deixar claro aquilo que elas querem dizer, né? Mas tem um outro aspecto que eu queria também aqui colocar. Nós ouvimos a partir de como nós estamos, né? Isso. Eu digo assim para os maridos e para as esposas, muito cuidado com o que você fala quando o seu marido ou a sua esposa não está emocionalmente bem. Uhum. Por exemplo, se a minha esposa está muito mal emocionalmente, e eu chego para ela e falo assim, Rose, você ficou tão bonita com aquele penteado que você fez para o casamento da Aninha, como é que ela vai ouvir isso no momento que ela está emocionalmente muito chateada, inclusive comigo? Ela vai dizer, você está querendo dizer que eu estou feia? Não, Ela ouve assim, ó, você está horrorosa, não suporta essa sua cara, com esse cabelinho e tal. Agora, se ela estiver muito bem emocionalmente, depois de um café gostoso de manhã, e eu falar isso para ela fala assim, inclusive eu estou indo no cabeleireiro hoje à tarde, eu vou fazer aquele penteado só porque você falou. Olha isso. Olha que interessante isso. É a mesma comunicação, Exatamente. mas é um momento, né? Essa sensibilidade de entender como o outro está para poder entregar essa... É maravilhoso. Às vezes as pessoas se preocupam, poxa, mas eu falei, não é sobre o quê? O senhor ministra sobre isso e é lindo de ver isso. Não é só sobre o quê? Tem o como, tem o momento. Exatamente. Né? Será que esse é o momento para essa comunicação? Exatamente. Então, de repente, você tem que pensar, como é que ela vai ouvir isso? Entendeu? Como é que ele vai ouvir isso? E muitas vezes isso incomoda, isso atrapalha. E aí tem casal que vive se pegando porque não tem esse discernimento. Não tem o que você falou faz sentido, é correto. Só que o momento em que você falou, nós temos um filtro emocional. Pô. Entendeu? Nós temos um filtro emocional. Então, esse filtro não estava legal no momento que você falou. E aí eu entendi completamente diferente. É a mesma coisa, cara, essa coisa de comunicação no WhatsApp. Eu não gosto. Eu falo para a Rose, tem coisas... Às vezes eu vejo a Rose perto de mim, eu vou falar, falo, não, fala pessoalmente, isso aqui e tal, tem que falar... Não, escreve, eu falo, não, isso aqui tem que falar pessoalmente. Porque uma coisa é olho no olho, é o tom de voz, você está me entendendo? É o ambiente, tudo isso comunica, pô. E às vezes o que você escreveu
Não tinha nada a ver com o que o outro interpretou, mas é que não tinha o ambiente, não tinha o tom de voz, não tinha o olho no olho, não tinha a mesa, não tinha... Você está me entendendo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E isso acontece, às vezes, com esposa, com o marido, com os filhos, entendeu? Com o colaborador. Então, muito cuidado com a comunicação via WhatsApp. Né? Porque, assim, as palavras... Né, existem estudos que dizem que, assim, as palavras, elas são 7% da comunicação. Então, uma palavra escrita, quando eu pego uma mensagem no WhatsApp, se as palavras são 7%, o que é o resto das 93% da comunicação? É o meu estado. Então, se eu estiver mal, eu vou interpretar aquilo mal. Às vezes, a pessoa só está perguntando se está bem. Eu vou ficar preocupado que ela pode estar mal. Por quê? Porque é 93% de mim. Quando eu mando um áudio ou eu falo por telefone, aí você coloca mais cerca de 30% da comunicação. Exatamente. Porque o tom de voz tem um peso. Uhum. Agora, quando eu estou vendo a comunicação verbal, não verbal, eu estou vendo como é que você está, aí eu completo, eu posso completar essa comunicação. Né? Você quer ver uma coisa? Aconteceu um fato bem assim, ilustrativo. A Rose estava com uma dor. Uhum. Não sei se era dor nas costas, e estava há dias, e eu disse, vai no hospital, porque pode ser coisa séria, pode não ser, mas vamos se antecipar, vai no hospital. Ela foi. Aí ela foi, e, por fim, eu não sei se ela foi no pronto-socorro ou foi em um atendimento pelo nosso convênio. Só sei que demorou muito. E era 1 hora, 2 horas, e ela estava com fome lá, tipo 3 horas da tarde, não tinha almoçado. Você imagina, dor, fome, ela estava num nível de estresse e tal, né? Daí ela colocou assim para mim, até agora não me atenderam, eu não comi nada e tal. Aí eu disse assim, você quer que eu prepare um lanche, prepare alguma coisa e peça para alguém levar, ou eu mesmo te levo? Ela respondeu assim, não. Aí, olha só, eu comecei a pensar no não dela. Uhum. Aí eu pensei assim, poxa vida, eu estou me preocupando, conversando, falando com ela, e eu me dispus, parei tudo aqui e ofereci de levar para ela comida, preocupado com esse momento dela, e ela me deu um não. Assim... Não seco. Aquele não é aquele não assim, pô, obrigado pela sua preocupação e tal, mas não precisa tal. Foi um não. Uhum. Mas aí eu fiz uma interpretação do momento dela. Uhum. Isso que é importante. Falei, ela está no hospital, com dores há dias, e está com fome. Uhum. O pessoal não está dando um atendimento que ela precisa. Esse não é um não justificável. Uhum. Você está me entendendo? Ela não tinha clareza, equilíbrio. E ela nem sabia da sua situação, que você estava deixando de fazer algumas Exatamente, coisas. nem sabia. Ela deu um não de acordo com o estado emocional do momento dela. E é interessante que depois, eu acho que ela percebeu, entendeu? Assim que ela deu um não, aí embaixo ela escreveu alguma coisa, obrigado pela sua preocupação, tal. Mas eu entendi o não dela. Eu falei, está tudo certo, entendeu? Está tudo certo. Agora, tem pessoas que já escreveria assim, que falta de gratidão, de reconhecimento, parei tudo aqui, estou preocupadíssimo com você, estou te chamando, te ofereci comida, quero te levar aí, você me dá um não seco, quer dizer, aí começa. Então, por isso que inteligência emocional é muito importante. Muito. Você está vendo? E eu escrevi embaixo do não, se você precisar, fala comigo aqui, que eu faço qualquer coisa para tentar aliviar essa sua dor. Eu imagino como não é difícil para você. Você está me entendendo? Então, eu acho que a gente precisa ter essa capacidade de enxergar para além da palavra. Com certeza, com certeza. E assim, agora imagina uma outra situação, pastor. E podia ter acontecido, olha o mal entendido, né, por mensagem. Imagina que é um casal que está com problemas de comunicação, problema no casamento. Uhum. A mulher está respondendo não, ela respondeu não porque chamaram ela na hora para ser atendida. Aí ela, não, e ela entra. Aí o marido aqui, que eles já brigaram de manhã, tiveram uma discussão, qualquer coisa, aí ele escreve uma mensagem... você não tem consideração, tá vendo? Por isso que não dá, você... Quando ela sai do consultório, ela pega essa mensagem... Então, assim, existem casais vivendo verdadeiras guerras e, na verdade, é um problema de comunicação. Comunicação. Não, e se você conta até 10... até eu brinco quando dou palestra, eu conto essa história, né? Aquele não poderia ser assim, não. Poderia ser não...
Entendeu? Poder ser... Depende de como você ouve ou não. Você tá entendendo? Eu dou um exemplo assim, quando eu estou palestrando. Eu tô falando, imagina que o senhor diga assim, Rezende, você está indo lá para o condomínio, nós estamos indo junto, eu estou sem carro, você pode me dar uma carona? Imagina que eu lhe respondo assim, posso? Como é que você entende esse posso? É um posso, mas não posso. E às vezes é só assim, eu estou pensando numa outra coisa que eu já tenho que fazer, às vezes não é nada disso, mas abre margem para esse tipo de interpretação. Por isso que a inteligência emocional nos ajuda a você fazer perguntas. Uhum. Pô, esse posso é um posso com pressa? É um posso de um amigo que tem a liberdade de falar comigo assim? Uhum. Você está me entendendo? Uhum. Ou, se eu tenho dúvida, eu não interpreto. Isso, pergunta. Eu pergunto, Rezende, nós somos amigos, cara. Uhum. Se por acaso você tiver alguma demanda que não pode me atender, fica tranquilo. Entendeu? E aí você fala, não, cara, eu posso sim e tal, não sei o que, é que eu estou aqui mexendo com alguma coisa aqui, e na verdade foi até minha esposa que escreveu, eu posso para mim aqui e tal. Então, eu acho que aí você realmente se comunica de forma eficiente. Entendeu? Isso serve, gente, assim, para tudo na vida. Tudo. Isso serve para tudo na vida, tá? Uma outra questão também aqui que eu coloquei é evasão de assuntos difíceis. Né? Evitar discussões sobre tópicos sensíveis impede a resolução de problemas subjacentes. Muitos não gostam de conversar assuntos difíceis, mas são necessários. Na relação de casal, com o pai, com a mãe, na relação entre irmãos. Tem momentos que você tem que sentar com a pessoa e falar, só vou fazer isso porque você é importante, nosso relacionamento é importante, não é? E diante da importância de tudo que nos envolve, esse assunto, apesar de ser chato, ruim, desconfortável, é necessário conversar. E muitos fogem disso. Né? Fogem, e aí sim, eu até fazendo uma conexão, né? As pessoas, a paz dos homens, eu acho que passa por aí. Tem homem, tem mulher que não trata determinados assuntos, que ela fala, não, se eu entrar nesse assunto, vai ter briga, vai ter confusão. Essa é a paz dos homens, né? Mas o que nós precisamos é trazer esse assunto, a gente precisa se preparar, dependendo do assunto, faz uma oração antes. Tem assunto que você precisa de um mentor, de um conselheiro, de um líder espiritual. Mas assim, você precisa. E uma outra coisa que eu acho que nesse momento de oração para assuntos difíceis precisa ter, sabe, pastor, por que eu acho que alguns casais estouram e se agridem no trato, na palavra? Porque naquele momento eles se esquecem que o Espírito Santo está ali, que Jesus está ali. Porque se eles tivessem a convicção de que Jesus está participando dessa conversa, tem algumas palavras que eles não diriam, tem algumas coisas que eles não iam expor. Então, uma outra coisa que eu costumo dizer é, vai ter uma conversa difícil? Vai. Na oração você fala, esteja aqui com a gente e tenha certeza e a convicção que o Senhor está ali do seu lado, para que você não passe o limite. Tem algumas conversas que a gente até fala, tem conversa que às vezes que você vai para o ambiente público para ter. Porque, e outra coisa, evitar o quarto, muitas vezes, para não deixar né, que aquele quarto vire alguma coisa de lembrança. Não gere memórias negativas. E aprendemos isso com o senhor, inclusive. Em um lugar onde você precisa descansar. Isso. Eu sempre falo, inclusive eu dei essa aula ontem, assuntos difíceis geram memórias. Isso. Entendeu? Geram memórias. E muitas vezes negativas, porque no meio de uma conversa difícil pode haver uma ofensa e tal. E tem pessoas que vão tornando alguns ambientes da casa no pior lugar do mundo. Entendeu? Um dia um marido falou assim, pastor, e esse cara é um cara muito próspero, né? Muito próspero mesmo, que tinha uma casa muito boa, uma casa que qualquer um gostaria de ter. E ele disse, teve um dia que meu casamento estava tão ruim, o ambiente estava tão infernal, que eu dormi no carro. Porque naquele momento, dormir no carro era mais confortável do que eu dormir na minha grande casa. Meu Deus. Mas por quê? Se gerou tantas memórias negativas que a casa se tornou o pior lugar para estar. Verdade. E o quarto, às vezes, é o pior dos piores.
Porque é onde eu vou ter, de repente, agressão física, não nesse caso, né? Mas em alguns casos, agressão física, ou Deus o livre e guarde quando o homem ou a mulher pega uma traição no seu quarto, ou então é onde se fala sobre isso, e as pessoas vão gerando memórias negativas daqueles ambientes onde deveria ser um lugar de boas lembranças. Ainda tem, às vezes, um ambiente que os filhos acabam ouvindo. Então, conversas difíceis, é importante que se tenha, mas eu acho que elas requerem requerem uma preparação. Eu acho que tem nível de conversa que é tão difícil que é preciso ter um jejum, precisa ter oração. Gostei disso. Né? Verdade, é assim, antes dessa conversa. E aí, assim, nós vamos ter uma conversa, mas nós nos amamos e precisa ser exposto. Porque quando você não expõe, você abre margem. Né? Porque o que você está fazendo? Você tá deixando escondido. Isso daí vai acumulando, né? Muito. E aí vai gerando outras coisas. E uma desconfiança, por exemplo. Imagina que um casal, casado há 20 anos, diga assim, ó, 99% do tempo que nós tivemos casados, eu lhe falei a verdade. Eu fui fiel. Ué, esse 1%. Então, nós precisamos trazer à tona, e vou te falar, quando você tem uma conversa dessa difícil no começo, é melhor do que você vai enrolando. Isso parece uma bola de neve que vai crescendo. E é o que você falou, né? Assim, quando algumas conversas elas são tão difíceis que você precisa de oração, de jejum, você precisa orar a palavra e você precisa conversar com pessoas que já passaram por aí. Isso. É ou não é? Verdade. Porque se você, por exemplo, eu tenho 40 anos de casado, você fala para mim assim, pô, pastor, eu vou ter uma conversa difícil com a minha esposa e envolve isso, isso, isso. No meu lugar, o que o senhor faria? Aí você me ouviu. Daqui a pouco você ouve uma outra pessoa na perspectiva, de repente, de uma mulher, que é uma mãe. Né? Como era a dona Marlene Guerrato. Você chega e fala, pastora, ou Marlene Guerrato, ou uma outra vó espiritual, né? A senhora já passou por isso? A senhora tem 50 anos de casado. Ah, meu filho, um dia eu tive uma situação dessa e eu fiz assim, assim. Você já ouviu duas pessoas com visão diferente, porque uma mulher e um homem. Quando você vai para a conversa, poxa, você não vai como quem não orou, não jejuou, não ouviu ninguém. Você tá vendo? A probabilidade de você acertar é muito grande. Muito maior. Muito maior. Agora, tem que ter muito critério em quem ouvir, né, pastor? Sim, Tem que ter muito critério. Sim. A gente, às vezes, tem algumas pessoas que vão se aconselhar com outras que você fala, não aqui... Pode. Então, essa pessoa tem que ter isso, igual o senhor, 40 anos de casamento, já passou por tudo. Aquele livro, quando o senhor lançou lá, do berço ao altar, por exemplo. E ali eu fui vendo situações que eu nunca imaginei que o senhor tinha passado. Então, isso lhe dá autoridade para falar, pastor, como é que o senhor resolveu isso aqui? Como é que... E a pessoa precisa ter isso, ter testemunho, né? E eu ouvi quem está na sua frente, mais velho do que Caminhando você, à que frente. tenha bons resultados. Não é? Porque não adianta também você ouvir um cara que casou 7 vezes. Isso acontece, viu, pastor? A gente vê. Pessoas que vão se aconselhar com outras, você fala, não dá. Não tem como, né? Ou então você vai ouvir falar de um cara que ele já faliu 3 vezes e está na 4ª falência, né? Então, e nenhuma delas ele conseguiu sair, não aprendeu e tal. Então, é muito complicado. Agora, se a pessoa fala, não, eu já fali 3 vezes e hoje eu sou uma pessoa com grandes resultados e vou te mostrar como é que você supera. Beleza. Então, saber quem ouvir também é importante. É muito importante. E agora eu quero fazer uma inversão. Eu quero lhe fazer uma pergunta, pastor. Tem situações, por exemplo, onde as pessoas vão se aconselhar por exemplo, com o pai e com mãe sobre um assunto muito complexo sobre o cônjuge. E a gente vê, às vezes, que essa situação fica complicada. Eu vou lhe dar um exemplo meu. Meu pai, honro meu pai, amo meu pai. Mas sobre alguns assuntos, por mais que ele fosse um amigo, meu pai a quem eu devo toda a honra, ele não era o melhor conselheiro naquele assunto. Ele não tinha os melhores resultados. Né? O que o senhor acha sobre isso quando uma pessoa vai se aconselhar? O fato de ser um parente, ter vínculo de sangue, ser pai, ser mãe, já atende todas as credenciais ou não? Não, muito pelo contrário. A tendência de um pai aconselhar um filho errado é muito grande. Por quê? Porque existe um vínculo emocional. Por que um médico não faz a cirurgia no próprio filho? Sabia disso? Um neurocirurgião, por exemplo. Uma médica não faz cirurgia na filha nem no marido,
Entendeu? Um psicólogo não atende uma esposa, a psicóloga não atende uma filha. Porque esse vínculo emocional impede que você faça um bom trabalho isento. Por isso que eu nunca oriento alguém a pedir conselhos sobre determinados assuntos para os pais. É melhor procurar um casal de mentores, os pastores da igreja, às vezes até um tio, uma tia, de repente, mais distante, mas que são mentores, são maduros, do que um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão. Porque a tendência é o vínculo emocional impedir que se fale de forma isenta. De forma isenta, entendeu? Por exemplo, eu posso até dar uma orientação para o Felipe, mas na área financeira, mas, de repente, na área de relacionamento, o mais ideal é você falar com ele. Era o pastor Marcos Moura falar com ele, que são mais isentos emocionalmente. Por quê? Porque a tendência pode ser de puxar para minha filha. Poxa, mas é minha filha... Né? Ou então a tendência é a mãe, entendeu? É puxar para o filho. Não, mas o meu filho não faria isso. Você está me entendendo? Por isso que eu sempre oriento. Dependendo da orientação, é melhor que venha de um mentor, até de uma psicóloga, às vezes, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, às vezes, entendeu? Do que do pai e da mãe, mesmo ele sendo psicólogo ou psiquiatra. Certo. Maravilhoso. Entendeu? Isso. É isso aí. Muito bom, a gente ficaria conversando sobre esse assunto durante muito tempo, né, Rezende? Rezende, deixa uma palavra para todos sobre relacionamento e ligado à comunicação. Bom, o que eu quero dizer para você é que esse é o grande desafio nas relações. A comunicação que é mais complexo. Então, é muito importante que o pastor dá uma dica que ele fala, pensa, conta até 10, espera uma noite, sempre que possível. Se as suas emoções não estiverem no lugar, não é hora de comunicar. E se do seu cônjuge também não estiver, não é hora de comunicar. E eu quero te incentivar a você buscar formas de aprender a se comunicar melhor. Isso vai abrir oportunidades. Seu casamento vai melhorar, sua relação com seus filhos vai melhorar, a sua relação até profissional vai melhorar. Quem se desenvolve na arte da comunicação, cresce em todas as áreas da vida, inclusive no seu relacionamento. E isso é uma referência para os seus filhos. De novo, falando sobre o legado. Os seus filhos vendo a comunicação assertiva que você tem, o quanto você ouve, isso vai potencializar, inclusive, a vida dos seus filhos. Né? Muito bom, hein? Muito bom. Obrigado, Rezende, e até o nosso próximo podcast, que esse assunto nós vamos continuar também, porque é muito importante, hein? Muito. É muito importante. E eu quero que na próxima, de repente, você traga a Ana para conversarmos juntos, porque nós temos que ter aqui uma voz feminina. Eu gosto muito. Uma voz, a semana que vem, provavelmente eu não estarei, mas na outra a gente faz com a Ana aqui, porque uma voz feminina é muito importante, né? Na hora que você chamar. Tá bom. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não deixa de dar o seu like e enviar o link desta reflexão para todos que você quer bem. Eu não sei se você conhece o nosso espaço Amo Família e todas as imersões que a gente promove aqui. Eu quero muito que você conheça o SOS Casamento Curado. É uma imersão de 4 dias que quem participa depois dá o testemunho de transformação. Você pode fazer a sua inscrição ainda hoje e participar da próxima turma. Não perca os nossos podcasts e olha, com certeza os próximos vão abençoar muito a sua vida. Repete comigo aí, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast Amo Família.